Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Mundo Maior em Debate, aqui na sua TV Mundo Maior, que hoje discute um tema tranquilo, sossegado, um tema que nenhum de nós tem problema, vida a dois. E esta é a TV Mundo Maior, a emissora da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, a única emissora de TV do mundo que divulga o espiritismo via satélite, TV aberta, TV paga e através da grande rede, a partir do site tvmundomaior.com.br. E para analisarmos este assunto tão cheio de romance, nós recebemos a nossa amiga, apresentadora da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, Marizilda. Boa noite, Marizilda. Boa noite, André. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Uma alegria, né, estar aqui com vocês, falando desse assunto tão fácil de falar, não é mesmo? Hoje do lado daí, né? Pois é. Ela já esteve do lado de cá, já. E também a psicóloga, membro da ABRAP, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, Dilgai Franco. Boa noite, Dilgai. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e vamos ver se a gente consegue esclarecer esse tema pelo menos um pouquinho, né? Muito bem. Um casal discute dentro do carro durante a viagem. Depois de uns minutos, eles passam por uma fazenda onde há muitos cavalos. Então o esposo diz: seus parentes? A esposa responde: sim, sogra e cunhados. Quanta relação amorosa, né? Como essa curtinha, nós vamos contar mais uma. Após um longo período de doença, a mulher morre e chega aos portões do céu. Enquanto aguardava São Pedro, ela espiou pelas grades e viu seus pais, amigos e todos que haviam partido antes dela, sentados à mesa, apreciando um maravilhoso banquete. Quando São Pedro chegou, ela comentou: que lugar lindo! Como faço para entrar? Eu vou falar uma palavra, isso disse São Pedro, né? Eu vou falar uma palavra. Se você soletrá-la corretamente na primeira vez, você entra. Senão, vai direto para o inferno. Responde a mulher: tá. Pergunta, na verdade: tá. Qual é a palavra? Amor. Ela soletrou corretamente e passou pelos portões. Cerca de um ano depois, São Pedro pediu que ela vigiasse os portões, pois ele tinha um compromisso naquele dia. Ela foi vigiar os portões. Para a surpresa dela, o marido apareceu. Oi, que surpresa, disse ela. Como você está, meu amado marido? O marido respondeu: eu tenho estado muito bem desde que você morreu. Casei-me com uma linda enfermeira que cuidou de você. Ganhei na loteria e fiquei milionário. Vendi a casa onde vivemos, comprei uma mansão. Eu e minha nova esposa viajamos por todo o mundo. Estávamos de férias e eu fui esquiar hoje. Caí, bati com a cabeça e cá estou eu. Como eu faço para entrar, querida? A esposa, solícita, respondeu: eu vou falar uma palavra. Se você soletrá-la corretamente, na primeira vez você entra. Senão, vai direto para o inferno. O marido perguntou então: tá, qual é a palavra? A esposa então disse: Arnold Schwarzenegger. Quanto amor, né? Quanto amor. Este é um programa feito ao vivo e feito para você. Nada como contar com a sua participação. Por isso, nós convidamos você a nos dar a alegria da sua participação, enviando seu e-mail para debate@tvmundomaior.com.br. A sua participação também pode se dar ao vivo, telefonando aqui para o 0 operadora 11 20 86 43 79. Ou pode fazer através do facebook.com/TV Mundo Maior. Aliás, nós temos lá uma pergunta para você. Entra lá no Facebook da TV Mundo Maior, curte o Facebook da TV Mundo Maior, tem um postzinho lá com a pergunta do dia, faz que você responde, que será uma alegria aqui saber que você está nos acompanhando, né? Se você quiser participar também pelo WhatsApp,
é o 11 99643 3827. Aqueles que participaram, além dos presentes, poderão concorrer a um sorteio aqui de 5 pares de ingresso para o espetáculo Os Mensageiros de Chico Xavier, que está em temporada aí no Teatro Santo Agostinho, ali perto do metrô Vergueiro. Gostaria de agradecer a caravana do Lar Espírita Amor e Luz, que nos dá a alegria de sua presença aqui conosco nessa noite. E você que quiser participar presencialmente aqui dos nossos estúdios, do nosso programa, você pode fazer a sua inscrição no plateia@tvmundomaior.com.br ou pelo telefone 11 20 86 43 60. Muito bom. Vamos aos trabalhos, então. Vamos. Bom, nós sempre começamos os nossos programas conversando com as nossas convidadas e para saber de que forma que vocês chegaram até a doutrina dos espíritos. Gilgai, por favor. Bom, tinha uma outra religião, né? E passei por momentos difíceis. E Qual era essa outra religião, diga? Eu era católica. Católica. Né? Mas sempre fui muito ativa nas religiões em que eu participo. E já não respondia mais, né, as minhas perguntas, eu tinha aí, né? E tinha já um envolvimento, na realidade, com a doutrina espírita, né? Minha avó sempre leu muito, meu sogro também leu muito sobre, falava. E nós passamos por uma dificuldade de doença e nós fomos procurar, eu e meu esposo, a doutrina. Muito bem. Isso faz quanto tempo? Isso já fazem 15 anos. Ah, muito bem. Muito bem. E você, Marisilda, como é que conheceu a doutrina? Bom, André, eu também era católica, né? Católica por imposição dos pais, porque não tinha muito essa noção. Mas eu tinha um problema muito grave. Eu tinha ódio da Eva. Eu falava, como que eu vou pagar? Pisada na bola, né? Nossa, como que eu tenho que pagar por algo que eu não fiz? Né? A Eva comeu a maçã, deu para o Adão, fizeram toda uma coisa errada e eu tenho que pagar, então eu tinha que estudar, eu tinha que ser boa. Eu não entendia isso, né? Mas eu não tinha outra alternativa na época. Até que conheci meu marido. A família dele é espírita. Ele é o culpado. Ele é o culpado. Ele é o culpado. Eles me encaminharam para... Porque, assim, recebi as respostas que eu queria, né? Não tinha respostas para as minhas dúvidas, né? E aí eles me indicaram o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, e aqui estou até hoje, né? Muito bem. Então eu comecei isso em 1972 a conhecer a doutrina espírita, porque foi quando eu comecei a namorar com meu marido. Mas no centro eu comecei em 1987. 87. Muito bem. Olha, ao longo destes anos aqui, trabalhando na TV Mundo Maior, eu aprendi que uma das coisas mais importantes no que tange a recursos humanos é a contratação, né? Se você contrata bem, você cria um clima organizacional melhor, as pessoas contratadas rendem melhor e há uma melhor troca entre empresa, no caso TV Mundo Maior, Fundação Espírita André Luiz, e funcionário. Contratar bem, entre aspas, um marido, uma esposa, isso tem importância para o êxito de um casamento, Marisilda? André, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu digo que essa contratação começa lá em cima, no planejamento. Eu vou planejar. E aí, depois eu tenho que chegar aqui, eu vou entrevistar, porque você também entrevista os seus contratados, né? Então, eu acho que é interessante esse planejamento, é importante a entrevista, porque a entrevista eu acho que faz parte, é o namoro que nós temos para conhecer, saber, porque a entrevista você floreia, certo? Tudo você faz muito bem feito para quem está te entrevistando, né? E depois é que a gente vai conhecer efetivamente. Então, esse período de namoro, eu acho que é interessante. Mas acho que é importante saber contratar, escolher bem. Nesse período de namoro, eu acho que é o momento importante de efetivar a contratação, né? Embora essa entrevista
no que tange amor é de uma falsidade só, né? Sim, Que sim. você acredita que a outra pessoa é perfeita, enfim. E você também se mostra toda solícita, sim. toda delicada, toda carinhosa. É tudo muito bom. Tem né? ali a máscara, né? Como Pois diria é. Jung, a persona, né? Aí quando você efetiva o contrato, porque você vem, eu acho que lá no namoro é um estágio, né? Além da entrevista, é um estágio. Aí você efetiva e aí começa. Aí começa a dificuldade, né? Porque aí você já está contratado. Né? Dilgai, você é psicóloga clínica, deve atender muitos casais, não é isso? Alguns. Alguns. Essa escolha, ela independe da idade em que ela foi feita? Eu pergunto porque antigamente era comum que as pessoas casavam-se cedo, muitas vezes até, num passado um pouco mais longínquo, peronomútil, né? Esses casamentos, inclusive, eram arrumados entre os pais. E hoje as pessoas escolhem mais tarde, só que os números de divórcio aumentam. Tem a ver essa idade da escolha? Olha, na realidade, assim, quando nós vamos, né, lógico, nos apaixonar, nos envolver, isso envolve muitas fantasias, né? Fantasias do consciente, fantasias do inconsciente pessoal, fantasias do inconsciente coletivo, que vem por meio, lógico, da onde nós viemos, né? Então, se faz toda uma fantasia, né? Então, às vezes, esta fantasia é que, na realidade, vai distorcendo a sua realidade, né? Então, na hora dessa escolha, não se consegue ter uma consciência plena do que realmente se quer. Indiferente da altura da vida que você faz essa escolha, você acredita? Sim, hoje em dia, sim, os jovens eles estão muito com uma vida muito baseado, na realidade, em histórias, né? Em contos de fadas, né? Então elas querem, né, os meninos a rainha, a princesa, e as meninas o príncipe encantado, né? E daí se casam com toda aquela, né, esperança, com aquela fantasia, né? E isso é muita expectativa e o outro não consegue dar conta disso. É impossível. É impossível, com certeza. Muito bem. Marisilda, você está casada há pouco tempo? Faz o quê? Já passou a crise dos 7 anos, Marisilda? Muitos 7. O marido dela está presente aqui, né? Agora, em setembro, nós vamos fazer 39 anos de casados, mais beleza. 5 de namoro. Maravilha. Então, são 44, né? Maravilha. 44 anos de vida, já temos 2 netas. Então, já está tudo... Assim, o contrato foi bem feito, André. Foi bem feito. Agora, ele foi bem feito na espiritualidade ou foi bem feito aqui? Porque, como dissemos aqui, né, os números de divórcio só aumentam. Sim. Então, a espiritualidade, os mentores, eles estão pisando na bola ou o caldo está desandando aqui? Ou isso faz parte do processo? Eu acho que isso é um conjunto de coisas, né? O plano espiritual não se equivoca, né? Porque ele consegue analisar muito mais tranquilamente, com mais clareza, as situações pelas quais nós temos que passar para nos aprimorarmos, né? Então, o planejamento deles é adequado. Tanto quando eles nos dão um planejamento, porque nem sempre nós conseguimos planejar, né? Algumas vezes a gente consegue planejar uma vida a 2 ou uma reencarnação, né? Mas geralmente nós temos também a orientação dos amigos espirituais. Então eles fazem a coisa certa. Só que quando a gente chega aqui, é a tal da história, André. Quando você efetiva, você muda, né? Você começa a ficar mais tranquilo. Como diria Silvio Santos, é por sua conta e risco. É isso. Né? Você relaxa um pouquinho mais, ou você se encanta com outras coisas, com outros interesses. Então, isso atrapalha um pouquinho, né? Você chega aqui, você fez o planejamento lá, mas fala, não quero agora, não é esse que eu vou fazer agora, não é isso que eu queria, enfim, eu vou deixar para mais tarde. Aí aprende com a doutrina espírita que você tem tempo para fazer as suas coisas, fala, vou deixar para lá um pouquinho, vou aproveitar. Então, quem se equivoca somos nós. Sim. Nós é que nos esquecemos ou não aceitamos muito bem a situação, né? O plano espiritual age corretamente.
Tio Gai, no consultório, os casais que te procuram, as pessoas que te procuram, é grande o número de pessoas que procuram em função dos problemas da vida a dois? Como é que é? Olha, bastante. Dá para dizer em porcentagem? 30%, 40%? Acho que 70%. 70%? Meu Jesus amado, é mesmo? É bastante E grande. quais são as queixas mais comuns, assim, mais frequentes dos casais? Quais que são os dramas que o homem e a mulher encarnado no século XXI, nessa sociedade conectada, tem trazido e que tem feito o sofrimento desses casais? O sofrimento geralmente é dado por conta, né, da expectativa mesmo, né? Espera-se muito, olha, eu pensei que ele fosse assim, eu quero que ele proceda desse jeito, e as pessoas têm uma dificuldade de ver elas mesmas, né, o seu procedimento, então tem muita dificuldade nisso, né? E os casais hoje em dia já não conseguem conversar. Curioso, né? Curioso. Na era da comunicação, a gente não consegue conversar. Conversar, exatamente. Mas, então, geralmente, esses problemas são de foro íntimo, não está no outro. Não, Pelo esse que- problema não está no outro, está. né? Está naquele que nos procura, né? Lógico, depois a gente vai trazer o outro, o companheiro, né? Ou a companheira para estar junto, mas na realidade é a dificuldade das pessoas se conhecerem. Entendi. Ela chega no consultório achando que o problema é com o outro. Geralmente é isso. Geralmente é isso. Geralmente é isso. Exatamente. Fala, Marisilda. É exatamente isso, André. É sempre assim, olha, vamos fazer uma terapia porque você tem problema, certo? Eu preciso resolver o seu Exatamente, problema. Eliseu. Eu sou É o seu perfeito. problema. Eu problema sou é você. perfeita, você é o problema. E aí você vai chegar na terapia e aí a psicóloga fala assim, mas não existe num casal um culpado ou um errado. Existem conflitos dos dois, né? Ela é de um jeito, você não aceita. Ele é de um jeito, você não aceita. Enfim, você tem uma dificuldade, mas há dois. Se um muda, o outro vai se ressentir. Né? Então, eu não posso tratar só aquele que tem o problema, né? Porque o problema de um interfere na vida do outro. E os casais se complementam, né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa tem um problema e o outro age, na realidade, dando, né, um suporte para daquele problema que o outro tem. Não entendi. As pessoas, os casais, na realidade, a maioria deles, eles têm, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, talvez assim, né? A pessoa tem um problema de inferioridade, superioridade, né? O outro alimenta isso nela, né? Então ela não quer sair dali, né? Ou vice-versa. E quando o paciente chega no... Às vezes, quem procura mais são mulheres, né? O público feminino que procura mais o consultório, né? Não? Não? Hoje em dia, não. É mesmo? Que legal, que bacana, que ótimo, que bom, que bom. Isso é muito O bom. universo está mudando. Graças a Deus. Mas Você eles sabe- dizem que é por conta da mulher, André. Esse é o problema. Eu vim aqui porque a minha mulher tem um problema. Não é porque a mulher mandou, é porque a mulher tem um problema. É que vocês são seres muito especiais, mas difícil de compreender. Você sabe que eu era menino, meu avô falava assim para mim, menino, não queiras tu entender a mulher, porque nem o diabo conseguiu. Não é possível se compreender alguém que solta sangue 5 dias por mês e não morre. Não é possível. Então, nós, homens, temos uma dificuldade enorme de conhecer Não, vocês. mas os mulheres. homens também são um universo, né? Eu acho que esse conhecimento, né, precisa ser de ambas as partes. Você precisa conhecer, né, favorecer, na realidade, né? Eu sou junguiana, então a gente trabalha muito, né, trabalhando as partes, né? Por exemplo, o homem tem uma parte feminina, Sim, né, sim. que é a ânima. Então ele precisa, E na o realidade, ânimo da mulher, né? interiorizar essa mulher, né, para Sim. que ele possa conseguir conviver, possa conseguir ter mais sensibilidade. Hoje em dia nós temos um problema em desenvolver os 5 sentidos, que é os sentidos primordiais de tudo. A criança nasce, primeira coisa para desenvolver a consciência, ela precisa dos 5 sentidos. E as pessoas estão, sabe, se separando, se distanciando disso. Então há uma dificuldade nisso.
Sabe que nós tivemos um amigo querido que hoje nos acompanha da espiritualidade, o Edson Braga. O Edson Braga foi diretor de novela, dirigiu a novela, a primeira versão da novela Viagem, né? Trabalhou aqui conosco nos primeiros anos da TV Mundo Maior, não é, Poliana? Foi um amigo querido mesmo. E desencarnou, inclusive, trabalhando, não durante o trabalho, mas quando ele desencarnou, ele estava trabalhando conosco. E uma ocasião, nós estávamos conversando sobre casamento. Ele estava fazendo 47 anos, eu me lembro, alguma coisa assim. Eu falei, que beleza. Ele falou, não tenho mérito nenhum. O mérito é todo dela, né? Ela que soube lidar com os conflitos, enfim. Mas realmente, a gente sabe, é uma relação das mais delicadas, né, de compreensão. Sim. E dá para a gente dizer também que é uma das relações que mais engrandece a criatura humana? Seja pela falha ou seja pelo acerto? O que vocês Olha, acham? eu acredito que sim, né? Porque sozinho não se consegue, na realidade, nem evoluir, né? Sim, Nós lei de sociedade, precisamos, né? não, né? Nós precisamos de entender o outro, estar junto. E o casamento é isso, né? É um teste de paciência, é um teste de querer entender o outro. Uma hora você acerta, nem tanto, né? Então você vai o quê? Todo dia é um dia diferente. Sim. Marisilda, e a questão sexual no casamento, né? Que eu acredito que seja aí, talvez, como já utilizamos essa terminologia, é onde geralmente o caldo desanda. É um dos pontos onde o caldo desanda. Porque quando você conhece a outra criatura, você vai estourar um ovo e, na sequência, você está fazendo sexo. Tudo é motivo para sexo, né? Encostou, o couro está comendo, no bom sentido da palavra. E depois, com o tempo, isso é natural que haja um acalmar, até porque se fosse do jeito que é os 2 primeiros dias, ninguém chegaria aos 40 anos de idade. Né? Todo mundo desencarnaria brevemente. Então, até nisso a providência é sábia. Como é que mantém esta qualidade do sexo no casamento, Marisilda? Pois é, André. Eu acho que assim, primordial é que exista amor, né? Porque mesmo aquela paixão, o amor começa com a paixão, tal, aquele encantamento do namoro, mas quando existe amor, aquilo vai dar base para que esse relacionamento perdure, né? Com mais calma, com mais tranquilidade. E eu acho assim, a intimidade do casal vai dar, eu acho que a facilidade para eles se entrosarem cada vez mais, né? E assim, eu acho que você deve acreditar que essa parte do casamento te rejuvenesce, te traz lembranças agradáveis. Quando você pensa assim, você mantém essa paixão, e assim, se você tem um marido, como é que eu vou dizer? Não é assanhado, mas é um marido animado, sim, né? Que nem diz na novela, que o cegonho voa toda hora, né? Você mantém, né? Sim. Você mantém. Mas assim, acho que assim, essa conversa, o prazer de estar junto, o convite de um para com o outro. Para que esse relacionamento perdure. As surpresas, às vezes, que aquele que é mais tranquilo, de vez em quando faz, isso também ajuda bastante. Faça uma surpresa para o seu marido ou para a sua esposa, se você é o mais calmo da relação, o mais tranquilo, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante, né? Tudo bem, nós temos uma ligação de Eurípides, Uberaba, Minas Gerais. Boa noite, Eurípides. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deve ter sido Marcelo em alguma encarnação minha. Tá tudo certo. Pois não, querido, pode falar. Eu falando aqui só um conselho, assim, sobre, agora estou falando, relacionamento. Sobre a gente, no começo, a gente ser muito submisso, a gente fazer as vontades da pessoa e depois a gente se decepcionar. Como que fica depois? Aí não dá certo. Como que faz? A gente tem que ceder como é que é pelo amor ou a gente tem que ser a balança, assim, um fazer a vontade do outro? Explica pra gente um pouco, Marcelo, o que é esse submisso, só pra gente entender, pra gente ter argumentos. Você fazer tudo. Fazer... Eurípides, você fazer assim, as vontades. A mulher quer que faz uma coisa, você vai deixando. Só que depois aí você vê que não tá dando certo. Aí você quer mudar o tipo que você era, o jeito que você era no começo. Depois não dá certo. Como que faz? Tá bom, vamos ver. Gilgai.
Eurípides, é que eu acho que você esqueceu que você também existe, né? E que você também é uma pessoa e tem, na realidade, vontades, né? Fantasias, né? E que isso tem que ser conversado também, né? Eu não posso fazer tudo que o outro deseja. Eu também existo. Senão vai se separando, vai ficando com uma raiva, uma mágoa que depois não junta mais. Até porque eu acho que se a gente fica o tempo inteiro fazendo para o outro, talvez a gente deixe de dar... É isso que você disse, valor, né? Dar valor a si próprio. A si próprio. Né? Nós temos um valor, né? E precisamos disso. Precisamos um sentido da vida, né? Que se dá pela compreensão do outro também, né? As dificuldades existem de ambas as partes. Marisilda. Eu acho que você deixando de ser você, você perde muito em qualidade no relacionamento. E eu acho que o Eurípides pode, aos poucos, ir mostrando, né, se é o caso dele, ir mostrando para a esposa, para a namorada, enfim, que ele também tem certas vontades, certos direitos, e que, às vezes, não tem vontade de fazer algumas coisas. Né? Eu acho que a maturidade, o tempo de um relacionamento que te dá a intimidade de poder falar para o seu marido ou para a sua esposa aquilo que te desagrada, até hoje eu falo isso para o meu marido, de vez em quando ele fala, mas você só reclama de mim, só reclamo. Porque algumas coisas, né, eu fazia que hoje eu não quero fazer, eu já estou mais velha, já estou mais cansada, eu não quero. Então, isso é possível. Quando existe o amor, ele compreende. Sim. Assim como ele também não faz coisas que... Eu sou exigente, quando eu peço alguma coisa, eu quero que faça na hora. Nem sempre ele quer fazer naquela hora. Sim. Então, você vai compreendendo isso aos poucos, porque lá no começo é isso mesmo. Eu quero agradar. Vou agradar fazendo tudo que o outro gosta. Não é assim. E não é assim. Não é assim. Não é assim. Né? Uns negócios mais importantes do relacionamento é a famosa DR, né? Discutir relação, né? Que para nós homens é um horror. Você não quer discutir aquele... Eu tinha uma técnica no começo do meu casamento que era o seguinte, ela falava, eu estava ali em corpo, mas a mente estava em Júpiter, né? E aí eu fingia que estava tudo bem, não resolvia, né? Aí, ou seja, entra no assunto. Sim. Resolve logo de uma vez, discute a situação, expõe aquilo que você acha, ouve da outra pessoa, né? Ainda que durma no sofá naquela noite. Sim. Mas as coisas que são ditas ali, eu acho que elas ficam, não ficam? Porque não fica mágoa, não briga. Naquela hora você discute, fica um clima assim meio complicadinho, mas depois passa, porque você falou, você aliviou, você não ficou magoado, você não ficou emburrado, porque você fica bicudo quando você não fala. Né? Isso estraga qualquer relacionamento. Mas também tem que saber como falar, né? Sim. Eu acho que é uma tática, é uma maneira de você poder falar para o outro de uma maneira que o outro também suporte o que você vai falar, né? E eu acredito que as DRs são horríveis às vezes, mas pior ainda que quando acontece em momentos que não tem para acontecer. Né? Na hora da cabeça quente, Exatamente. Ou, às vezes, na hora de uma... que está, na realidade, tendo envolvimento e que vai, na realidade, surgir um momento sexual e tal, e um dos dois começa uma DR. Né? Então, aquilo esfria qualquer relacionamento, qualquer casamento. Os casamentos, né, terminam por isso. Né? Então, escolha. Vai conversar sobre alguma coisa? Vai conversar no momento que pode ser conversado, ver o que o outro suporta, vai falando devagar, né? Porque guarda, depois de um momento só quer falar tudo. Não pode, né? Não pode, porque assim como nós nos portamos, o outro também não. Muito bem, é isso mesmo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, Mundo Maior em Debate, discutindo Vida a 2, já voltamos.